O governo dos Estados Unidos estuda reduzir as tarifas cobradas sobre café e frutas. A medida beneficiaria diretamente o Brasil, que é um grande exportador desses produtos para os americanos. Para analisar o assunto, eu converso agora com o economista Márcio Sete Fortes, ex-diretor do Brasil no BID. Márcio, boa noite. Muito obrigado pela entrevista. Boa noite. Muito boa noite a todos. Márcio, ao que tudo indica, o governo americano está, de fato, disposto a ceder parcialmente na questão das tarifas. Afinal, o preço do café e das frutas aumentou muito por lá em razão do tarifaço, com impactos até na popularidade do presidente Donald Trump. O que eu queria te ouvir, do ponto de vista político, é mais fácil Donald Trump recuar em produtos específicos do que da tarifa geral aplicada sobre o Brasil? Sim, me parece que essa é uma estratégia bastante adequada para os Estados Unidos nesse momento, uma vez que eles estarão sendo movidos pelos interesses econômicos, como qualquer país é movido pelos seus próprios interesses, e há aí um peso bastante grande da tarifa adicional de 40% imposta sobre a tarifa global de 10%, gerando um sobrepreço no mercado norte-americano para o consumidor de café, que vem contribuindo para a inflação. Então, é bastante interessante observar que os Estados Unidos estariam sendo movidos pelo interesse em combater focos de inflação pontual, como esse do café, de modos que é mais fácil fazer uma seleção por produto do que retirar globalmente a tarifa de 40%. Agora, na prática, essa redução de tarifas por setores ou por produtos aumentaria a chamada lista de exceções do tarifaço. Minha pergunta é, se as exceções ficarem maiores do que a própria regra, o governo do Donald Trump não será pressionado a, enfim, chegar a um acordo comercial com o Brasil? O Brasil exporta cerca de 40 bilhões de dólares para os Estados Unidos, sendo que café são apenas 2 bilhões de dólares. Na realidade, nós temos aí uma lista de exceção de apenas 700 produtos, cerca de 700 produtos. Então, é uma lista de exceções que aparentemente parece ser grande, mas na realidade é uma lista de exceções pequenas, quando nós pensamos no rol de produtos que nós transacionamos com aquele país. Então, assim, a lista de exceções ainda se tornar maior do que a regra, eu não vejo uma possibilidade disso. Nesse caso, eles estariam fazendo, evidentemente, uma eliminação global da tarifa, da sobretaxa de 40%. Mas o que acontece é que o café brasileiro tem um peso muito grande dentro da economia norte-americana, no sentido de que o café consumido nos Estados Unidos, cerca de 30% do que eles consomem é importado do Brasil, ou seja, o Brasil é o maior exportador de café para aquele mercado. E o peso do café brasileiro sobretaxado é grande para a inflação do produto, contribuindo para o índice de inflação generalizado. O que vai acontecer é que há aí um risco muito grande de que esse café brasileiro dentro do mercado norte-americano venha pouco a pouco perdendo market share diante dos seus principais concorrentes, que enfrentam tarifas de importação menores para a colocação do produto naquele país. O chanceler Mauro Vieira conversou hoje com o secretário de Estado americano Marco Rubio lá no Canadá e cobrou avanços nas negociações comerciais. Amanhã eles têm um novo encontro, inclusive em Washington, até porque desde o encontro entre o presidente Lula e o presidente Donald Trump na Malásia, nada avançou. Como é que você avalia essa demora dos Estados Unidos em negociar o tarifaço com o Brasil? O Brasil não está na lista de prioridades da Casa Branca neste momento? Olha, o Brasil, na realidade, ele não é prioridade negocial para os Estados Unidos nesse momento. A prioridade dos Estados Unidos tem sido sempre a China, tanto que houve uma velocidade muito maior na resolução dos problemas comerciais com a China, e o Brasil foi delegado para um segundo plano negocial. Veja que há mais tempo se passando do que com a própria China. O Brasil não é uma prioridade, e nós temos que procurar entender se na realidade nós estamos de fato conseguindo avanços na negociação, nós temos espaço para negociar,
mas nós temos apenas uma conversa em aberto que não está conduzindo a resultados efetivos. Isso é o que nós temos que avaliar, né? Porque me parece que os norte-americanos, são muito mais movidos pelos seus interesses pontuais internos, como o caso da inflação que pesa dentro do mercado norte-americano, o caso dos descontentamentos que tem peso político para o presidente Donald Trump, do que propriamente as demandas brasileiras colocadas na mesa de negociação. Então, há que se avaliar se essa negociação é de fato uma negociação ou se nós temos apenas uma conversa em curso e do outro lado não há vontade de negociar. Essa é a pergunta que deve ser feita. Agora, trazendo a conversa um pouco aqui até para o Brasil, se os Estados Unidos, de fato, reduzirem a tarifa sobre o café e sobre as frutas, a tendência é que a demanda de exportação aumente, porque vai ter essa facilitação tarifária. Na sua avaliação, quanto economista até, isso poderia afetar os preços desses produtos internamente aqui no Brasil? Qual que é a sua expectativa se começarmos a vender ainda mais café para os Estados Unidos? Pode subir de novo o preço por aqui? Sim, o preço do café ele poderia realmente sofrer aí uma elevação. Nós já enfrentamos preços altos internamente nos últimos meses, sendo que nos tempos mais recentes, nos meses mais recentes, de setembro para cá, nós vimos as exportações brasileiras encolhendo cerca de 50% para o mercado norte-americano, o que gera um excedente no mercado interno brasileiro. Esse excedente, evidentemente, contribui para evitar uma alta de preço aqui, de formas que, se o Brasil retorna ou retoma sua venda no mercado internacional, haveria ali, naturalmente, uma pressão altista de preços, por uma questão de volume negociado internamente versus o volume negociado externamente. O que o Brasil tem que pensar é que nós estaríamos voltando aos patamares, ou pelo menos tentando retornar aos patamares anteriores, antes que nós percamos aquele mercado norte-americano, a fatia de mercado que nós temos. Porque, à medida que o tempo vai passando, os hondurenhos, os vietnamitas, os colombianos vão se apropriando de fatias de mercado que o Brasil já domina lá naquele país. E que o Brasil vai perdendo pouco a pouco, à medida que o tempo passa. Então, de um lado, não é bom que as negociações demorem para a gente não perder espaço naquele mercado, e por outro, também temos que pensar que, uma vez que o Brasil retome o seu mercado internacional, se isso for possível, temos que considerar aqui a questão de um pouco de pressão altista, sim, no preço do café no mercado interno. E observar um elemento adicional que deveria ter entrado em vigor no final de 2024, não entrou, deveria ter entrado em vigor no final de 2025, e já foi alterado isso, e esperamos para 2026 a lei antidesmatamento da União Europeia, que atinge uma gama de produtos no que diz respeito a desmatamentos a partir do ano de 2020, e o café é um desses produtos que poderá ser afetado na questão da análise da cadeia de fornecimento versus áreas desmatadas. Então, nós poderemos ter aí, ainda um pouco à frente, um problema com o café, a colocação do produto na União Europeia. E por que eu cito isso? Porque, à exceção dos Estados Unidos, que são o primeiro mercado comprador de café do Brasil, os outros 4 mercados que se seguem, o segundo, terceiro, quarto e quinto maiores compradores, estão na União Europeia. Portanto, também temos que olhar um pouco avante para que nós possamos nos prevenir de um problema que possa estar vindo aí brevemente. Alertas importantes trazidos por Márcio Sete Fortes, ex-diretor do Brasil no BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Márcio, muito obrigado pela entrevista. Até uma próxima. Muito obrigado a todos. Uma boa noite.